Derrubaram a gente, rapaz. Voltei? Derrubaram a gente aqui, Cristianine. Eu não fui. Minha internet aqui está funcionando, estou vendo. É, travou, travou. Bom, e aí eu fiz o curso de engenharia de alimentos e eu gostei bastante, né? Acho que a maioria das pessoas que devem estar nos ouvindo aí deve ser da área. E realmente é uma profissão bem interessante, né? Se você for parar para ver, a gente conversa de igual para igual com biólogo, com engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, com veterinário, com farmacêutico. Claro que dentro das nossas limitações, mas a gente sempre tem alguma coisa a contribuir com áreas diferentes. Então, é uma engenharia que tem uma multidisciplinabilidade grande, né? A gente fala de engenharia, a gente fala de biologia, a gente fala de músculo, a gente fala de um pouco de tudo, né? Então, foi isso que eu acho que eu me apaixonei. E aí, fiz iniciação científica, essas coisas todas, e sempre gostei muito da área de pesquisa. Mas meu primeiro emprego, na verdade, foi na Nestlé, lá na Catumbi, em São Paulo, uma fábrica de biscoito. Ao mesmo tempo, eu tinha aplicado para uma vaga de mestrado na Inglaterra, nesse ano aí. Hum. E saiu. Saiu a bolsa, saiu a vaga lá, e eu acabei largando o emprego e fui fazer mestrado, né? Isso em 89, ninguém falava nisso, 88, 89, quanto menos falar em mestrado. E eu fiz mestrado, voltei para o Brasil e fui trabalhar ainda na indústria. Trabalhei na Sica, né? A maior empresa de conservas do país, né? Na época. E aí eu acabei achando que eu queria fazer doutorado. Então eu apliquei para o doutorado na Unicamp, passei, saí da indústria por um tempo e logo apareceu o concurso na Unicamp. Então, em 93 eu fiz o concurso, em 94 eu fui contratado. Desde lá eu tô na Unicamp, mas na verdade eu sempre tive muita relação com a indústria. Tanto que em 89, a Ródia, que é aqui do lado, em Paulínia, né, me convidou para montar os laboratórios lá, que era a antiga Ródia Ingredients, que virou, era a Ródia Food, hoje foi comprada pela Danisco, né? E eu acabei ficando em regime parcial Unicamp e indústria. Fui para a Ródia e eu era o gerente América Latina de desenvolvimento da Ródia. Fiquei por 5 anos, foi vendido para a Danisco foi para São Paulo, e como eu trabalhava aqui na Unicamp, não dava para ficar indo São Paulo, Unicamp e tudo mais. Eu fui chamado pela Corn Products, que hoje é Ingredient, né, de ingredientes, para assumir uma diretoria, na verdade, uma área de pesquisa e desenvolvimento. Era mais desenvolvimento do que pesquisa mesmo. Era um cargo mundial, eu ficava aqui mesmo, mas era uma gerência de projetos, novos ingredientes mundial. E fiquei mais de 10 anos, na verdade. Então, eu acabei tendo que largar, porque eu já não estava. Esse negócio de regime parcial não é nem parcial lá, nem parcial aqui, né? Você continua com todos os seus orientados, dando o mesmo número de aula, fazendo toda a burocracia, e na indústria também é a mesma coisa, né? Ninguém te libera para nada. Isso era Mas mais ou foi uma menos em que ano, experiência. Cristianine? Isso era que época, mais ou menos? Não, isso eu fiquei até, ó, de 90 até 2015, foi quando eu saí da indústria e voltei para a universidade full time, né? Então, foi uma experiência muito boa. Os alunos mesmo dizem bastante, né? Professor, é muito legal porque tem exemplos da indústria, você traz casos reais de coisas. Então, o pessoal gosta. Foi para mim, uma experiência muito boa. É uma pena que
que a universidade no Brasil tenha pouca interação com a indústria ainda, né, um pouco por falta da indústria não saber chegar e muito por falta dos professores não conseguirem chegar nas indústrias ou conversar com a indústria. São ambientes diferentes, de velocidades diferentes, né? Então, a indústria, a gente é aquela correria, tudo é para amanhã, ou para ontem, na verdade, e a universidade tem um passo mais lento. Então, se não tiver alguém que saiba pisar dos dois lados, a velocidade da esteira derruba ou para o lado de cá ou para o lado de lá. Mas é isso, tem sido uma experiência muito boa, né? Hoje eu estou full time na universidade, mas com vários projetos dentro da indústria e, graças a Deus, funcionando bem. E uma pergunta, isso daí é mais pessoal mesmo. Quando você foi a primeira vez lá escolher o mestrado, você pensou, eu vou querer seguir minha carreira acadêmica o resto da vida, ou eu vou abandonar a indústria o resto da vida? Ou você só pensou, eu vou para a Inglaterra porque eu vou festar mesmo, e lá tem um monte de pub e vai ser legal. Qual que Foi um foi pouco a... de cada coisa, né? O que vocês não entendem é que nessa época não tinha internet. Então, eu não sabia nem onde era. Para você ter uma ideia, eu não sabia nem onde era. Tinha que pegar aqueles livros antigos, a Barça, essas coisas, e olhar no mapa. Nossa, é aqui a universidade que eu vou. Mas eu sempre conto essa história. Eu cheguei no aeroporto, era a minha primeira viagem de avião, e eu tinha que ir para essa cidade. Hoje a gente entra na internet, você acha quanto custa, quanto tempo demora, que hora sai o ônibus, que hora sai o trem, aonde que é, você entra no Google Maps e vê tudo. Não tinha, né? É difícil de imaginar isso, mas não tinha. Então, na verdade, eu fui porque era uma oportunidade única, né? Uma bolsa bem interessante, a universidade aceitou o projeto que eu fiz e eu falei, bom, tem que ir, não tem como não ir. Quando eu voltar, talvez eu esteja melhor. O ruim é que nessa época, né, quando eu voltei com o mestrado, e você põe lá no seu currículo que você fez um mestrado na Inglaterra, estudou, fez engenharia aqui, mas fez um mestrado fora, o seu currículo era olhado diferente. Então, veja bem, esse cara aí acho que não vai ficar, esse cara aí vai ser professor, esse cara vai ganhar demais. Hoje não. Hoje não, hoje é um pouco disso com doutorado, né? Infelizmente a gente forma muitos doutores, mas a indústria acaba usando muito pouco, né? A contratação de doutores hoje é mínima, mínima. Eu consegui influenciar, por exemplo, quando eu estava na Rodia, quando eu estava na Ingridian, influenciar as pessoas para contratar doutores. A gente contratou mestres e doutores, né? E mesmo mestres, eu tive muitos alunos que são da indústria, de mestrado, que trabalhavam comigo ou não, né? E ao longo de todos esses anos aí, eu faço questão de ter alunos da indústria, porque é importante. Não é fácil, mas é importante. E deixa eu tirar esse óculos aqui, tá dando reflexo. Então, hoje, fazer mestrado é um plus, né? Eu acho que é importante o duro é você decidir por áreas. Às vezes as pessoas acham, vou fazer um mestrado, mas eu vou fazer um mestrado lá na engenharia, eu vou ficar meio rotulado para a área de equipamentos e tudo mais. Vou fazer um mestrado na ciência de alimentos, eu vou ficar um pouco rotulado para esse lado ou para outro. E tecnologia é a mesma coisa. Mas eu converso bastante com os alunos e eu tento mostrar que não é isso. Fazer mestrado é aprender a fazer projeto, né? É identificar uma oportunidade, saber ir para a literatura, fazer uma revisão bibliográfica do estado da arte, o que existe sobre aquilo, conseguir pensar e pôr no papel um fluxo de trabalho e escrever um relatório em cima daquilo. Coisa que a gente faz na indústria o tempo inteiro. É assim, né? Quem trabalha na área de desenvolvimento é assim. E eu acho que o mestrado aprimora bastante isso, a sua parte cientista, de saber buscar as coisas. De saber buscar as coisas em lugares diferentes e saber lidar com as adversidades todas que a gente tem dentro da universidade, né, que não são poucas, a falta de dinheiro e tudo mais. Então, colocar no currículo, e essa foi a sua pergunta, naquela época
era muito difícil. E certamente muita gente o fazia porque queria ir para a academia. Eu não vou negar que eu sempre gostei dessa área acadêmica, da área de pesquisa mesmo, mas eu adoro indústria. Então, eu tenho hoje vários projetos andando com indústrias, porque eu sou de ir na fábrica, subir em tanque, ficar andando para lá e para cá, desmontar equipamento, montar de novo. Eu gosto muito disso, faz parte da minha formação e de gostar, mas eu gosto da área acadêmica, científica, de ir atrás de coisas mesmo, de fuçar. Então, são coisas diferentes, né? O, quando você fala que um profissional de mestrado ou doutorado é muito caro, quanto que é uma bolsa de mestrado hoje? Uma bolsa de mestrado tava, não chega a 2.000, 1.500 e pouco, 1.700, 1.800. E uma E de de doutorado? doutorado passa 2.000 e pouquinho. Varia um pouco se é FAPESP, se não é FAPESP, mas é por aí, 2.000 e poucos reais. Então, realmente, você investir aí 6 anos da sua vida para fazer um mestrado, doutorado, para ir para a indústria, é de se pensar, né? Principalmente que a gente sai da faculdade e quer logo ter a vida própria e ganhar seu dinheiro. Então, ficar na universidade não é fácil, não. O ruim é que tem o outro lado da história, né, Augusto? Então, tem muita gente que vai para o mestrado e doutorado porque não teve oportunidade. E aí a pessoa, bom, não vou ficar parado, eu vou tentar fazer um mestrado ou um doutorado. Então, eu acho que isso acaba sendo uma péssima escolha, porque você acaba indo para um lado, para um buraco, entre aspas, né, não que seja ruim, mas que depois você fica meio fora do mercado, mas querendo voltar para o mercado, e a vida rola, né? A vida continua. Então, tem que ter, acho que isso muito claro na cabeça, de ou se formar e fazer um mestrado que tem uma visão do que aquilo vai te trazer de bom, né? Eu costumo dizer, na minha época, a gente punha no currículo assim, sei mais ou menos informática, né? Era o que tinha na época. Hoje, você tem que pôr assim, sou muito bom de informática, tenho inglês fluente, tenho espanhol fluente, tenho curso disso, curso daquilo, curso daquilo. O mestrado está entrando já nessa linha, né? Olha, fiz um mestrado, ele já está entrando junto nessa parte do currículo. Então, é sempre importante, eu acho que é de se pensar. É claro que tem também as pessoas que foram para a indústria se decepcionaram, né? Não é bem isso que eu quero e volta. E tem as pessoas que foram para a indústria e falaram, eu vou para a indústria primeiro, vou ver o que é, vou ver o que eu gosto, o que eu não gosto. É o que eu sempre falo para meus alunos. Às vezes a gente sabe que a gente não sabe bem o que quer, mas é fácil descobrir o que não quer. Isso é Isso é muito verdade. fácil. Isso é fácil. Então, para descobrir o que a gente gosta, demora um tempo. Mas para descobrir o que a gente não gosta, isso é rapidinho. Então é bom ir para a indústria, é bom fazer coisas diferentes, é bom entender como é que as coisas funcionam, para falar assim, bom, não é isso que eu quero, não é vendas que eu quero, não é fábrica que eu quero, não é P&D que eu quero, e aí você vai descobrindo, né? Então, tem uma parte aí. Eu tenho uma impressão, né? Agora eu já. Você mesmo falou que trabalhou para Ingredion, que agora. Para Corn Products, né? Que era Era Corn americana. Products. É. Agora, E é, é a Ingredion. Então, assim, hoje eu trabalho para uma empresa espanhola. E lá eles contratam para o pessoal de P&D, eles têm orgulho de falar que eles têm doutores trabalhando no P&D deles. Então, assim, exatamente. eu tenho a impressão, e aqui no Brasil eu contratei uma mestranda, aí da Unicamp, de óleos e gorduras, ela deve estar assistindo aí, puxar o saco dela um pouco, para ela não Coitado. puxar meu tapete, né? Ela tem mestrado em óleos e gorduras e está trabalhando comigo na parte técnica, de vendas técnicas. E o pessoal da Espanha ficou impressionado que a gente conseguiu contratar uma mestranda da nossa área, né, de óleos e gorduras. E lá eles têm doutores trabalhando, têm mestrandos trabalhando com eles nessa parte técnica mesmo. Uhum. Então, você acha que, olhando para fora do Brasil, as empresas
europeias, por exemplo, elas têm essa valorização de doutorado, mestrado para essa área técnica, ou é só minha impressão mesmo? E acho que. Olha, é relativo, né? Então, temos vários para fora aí, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, quando a Corn Products comprou o que era a National Starch, que era uma empresa americana fortíssima, tinha mais de 100 mestrandos e doutorados trabalhando na área de pesquisa. E a Ingredient comprou, né, e eu tive que ir lá fazer parte desse time e conhecer esse pessoal. Então, era um pessoal que desenvolve o tempo todo e nos Estados Unidos eles contratam assim mesmo, né? Não é só para pesquisa, mas principalmente para pesquisa. Na Europa eu já vi de tudo um pouco, né? Eu tive agora, fui professor visitante, fiquei um tempo na Itália, fiquei um tempo na Inglaterra de novo, onde eu fiz não no mesmo lugar que eu fiz o mestrado, mas em outro lugar. E aí a gente vê um pouco de tudo. Então, na verdade, o currículo europeu, você se forma em 3 anos, e você fica mais 2 anos, entre aspas, fazendo lá uma espécie de um TCC mais comprido, que quase equivale a um mestrado. Então, nossos cursos de engenharia aqui a gente é muito melhor que qualquer outra formação de engenharia de alimentos no mundo. Olha, posso errar aqui ou ali, mas a nossa formação é muito boa. Essa formação de 5 anos que a gente tem, independente da escola, das 120 escolas que a gente esteja aí. Porque lá fora, primeiro que não tem engenharia de alimentos, né? Tem ciência e tecnologia de alimentos, ou controle de qualidade, que é food technology, é muito mais para o lado de controle de qualidade, microbiologia, e o food science, que é um pouco mais para o lado aí da tecnologia de alimentos que a gente conhece aqui. Então, eu vi um pouco de tudo. Eles contratam, sim, eles valorizam, sim, principalmente para as áreas bem técnicas, seja de vendas ou seja de desenvolvimento, algo que o valha. Contrata porque também tem uma coisa, né? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Não que o salário vá lá para cima por causa disso, mas é porque já tem bastante profissional no mercado e eu posso escolher, né? Pelo mesmo valor que eu estou pagando, eu posso escolher um com mestrado, um com doutorado, seja lá o que for. Não Não, conta isso, Cristianini. Vai que meu chefe escuta aí. não, isso não muda em nada, né? Eu costumo dizer que isso não muda em nada. Eu gosto muito do profissional com mestrado, e quando eu estava, que eu tinha capacidade de contratar, porque a pessoa sai com uma cabeça diferente. A gente sai muito jovem da universidade, né? E a gente mal sabe o que quer fazer. E contratar uma pessoa com mestrado é sempre uma boa oportunidade, porque você dá uma amadurecida boa em 2 anos, principalmente porque você ganha para comer quase, então você se desenvolve não só na área técnica, mas eu acho que na parte de sobrevivência e ser humano, você aprende bastante coisa. Então, mas o que está envolvido ao redor de simplesmente fazer uma tese é muito importante. Então, contratar profissionais com mestrado é muito importante. Com doutorado, significa que você está precisando de um especialista, às vezes. Então, como a gente fez lá na Ingredient, a gente precisava de alguém especialista na área, uma parte de análise, quando a gente estava lançando a Stevia, na verdade, fomos lá e contratamos pessoas. Então, é um pouco mais complexo, mas é importante. Eu continuo achando que é importante. E lá fora não é muito diferente, aqui tem um valor maior, né? Então, e tem essa formação. Então, os que saem simplesmente nos 3 anos lá, saem mal formados, eu diria assim, saem com uma base muito básica. Falta um Quem pouco. sai com 5 anos, que equivaleria à nossa formação aqui normal, já sai um pouco melhor, mas também sai um pouco mais maduro. E aí eles vão para o doutorado direto, né? Então eles não fazem o que a gente faz assim de mestrado. Quem faz mestrado lá, normalmente, isso eu vi na Itália, vi na Espanha, vi na Inglaterra,
é quem vem de outra área e faz uns 2 anos de mestrado para dar uma nivelada para a área de alimentos. E aí Hum. sim ele faz depois o doutorado. Então, Isso eu é já vi difícil. mesmo. Tem uma moça que trabalha lá com qualidade, ela se formou numa coisa totalmente fora da área, assim, e aí começou na empresa como menor aprendiz, foi formando, 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 aí deram a qualidade para ela cuidar. E aí ela teve que fazer um mestrado em alimentos para se enfiar na área aí, e hoje manda muito bem na parte de garantia de qualidade. É isso mesmo, é um nivelamento. E muita gente de fora, né? Então, mesmo eu, quando fiz mestrado lá, tinha um ou outro inglês, que eram de áreas não de food science direto, e o resto tudo estrangeiro, espanhol, francês, africano, alemão, um povo que vem fazer mestrado para ter outra experiência, né? E nesse tempo aí desde, eu estava puxando aqui 26 anos de Unicamp, Cristianino, o que que você já viu aí nessa história da primeira Olha, Universidade de Engenharia de Alimentos do Brasil? eu já vi bastante, né? O mais engraçado é que hoje em dia, depois desses quase 30 anos de formados, né? Mais de 30 anos de formado, quem não estudou comigo foi meu aluno, né? É muito fácil ir na FISA e parar em stand para tomar cerveja, porque a gente conhece bastante gente. Mas foi uma mudança interessante. A engenharia de alimentos é uma profissão que, infelizmente, agora passa por uns maus bocados, e quem me acompanha aí está vendo que a gente está fazendo bastante coisa de divulgar um pouco mais a engenharia de alimentos, coisa que a gente devia estar fazendo mais, mas a Bia agora está fazendo algumas ações, principalmente porque tem muito mais gente falando mal do que falando bem. Então, entra nessa história dos ultraprocessados, dos aditivos e tudo mais. Esses dias mesmo eu gravei uma palestra com a Bia, desmistificando um pouco o uso de aditivos, porque o povo, né, e foram só convidados jornalistas, formadores de opinião, porque esse povo não tem a informação da fonte correta, né? Então, a gente andou meio desvalorizado, eu acho, ultimamente, por conta de toda essa balbúrdia que a gente vê aí de isso faz mal, isso não faz mal, alimento processado engorda, alimento processado dá câncer, alimento processado dá isso, daquilo. Mas alimento processado é segurança alimentar, é o que está alimentando o mundo. É o que a gente via nos carrinhos das pessoas no começo da pandemia. Falam mal, mas enche o carrinho de alimento processado porque não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, a gente tem que desmistificar um pouco essa história de processamento de alimentos. Só que eu acho que é uma tremenda de uma profissão. Hoje, para quem está acompanhando as notícias aí, o Brasil está batendo todos os recordes de produção agrícola, em várias áreas, né? Não Uhum. é só carnes, os grãos e tudo mais. E a gente continua exportando na forma de commodity, né? Matéria-prima. Matéria-prima. A hora que a gente se tocar e que a indústria agora, eu acho que essa pandemia serviu para várias coisas, para se tocar de que muitas coisas não é só material médico, precisa ser fabricado em casa, porque senão a gente vai ficar sem. O Brasil, eu acho que vai se tocar disso. A gente vai ter que fabricar mais coisas em casa e exportar alimentos. E aí a indústria de alimentos vai crescer muito, muito. E não tem. O profissional da indústria de alimentos hoje é um engenheiro de alimentos, não falando mal das. Não estou querendo falar mal das outras profissões, mas engenheiro químico é muito bom? Sim, os caras são muito bons. Muito melhor que a gente em termos de equipamentos e dimensionamento e reator e tudo mais. Só que a hora que você joga um alimento e começa a falar de pH com atividade de água, com uma matriz alimentícia que não é A mais B igual a C, né, igual o pessoal vê sempre na química, é completamente diferente. Microbiologia de alimentos é diferente,
tudo é diferente. E a gente consegue olhar o todo, né? A gente consegue olhar a microbiologia com a quantidade de água, com a limpeza, com equipamento, com ser ou não sanitário, com embalagem, com shelf life, com nutrição, com digestibilidade, com acessibilidade de nutrientes, enfim, é muito complexo. A nossa profissão é uma profissão muito bonita, eu diria. É bem bacana. É uma profissão que a gente olha para essa formulação, mas tem que cuidar do controle de pragas, né? Tem que controlar a mão do cara que está lá, está manipulando ali, tem que fazer vários trabalhos que são muito além de uma Muito, receita, de uma muito. formulação, de uma reação química. E se a gente não cuida disso, quem cuida, né? Então, Exato, exato. É muito complexo, é até difícil de explicar a engenharia de alimentos. De tão complexo que é, né? É bonito, é muito bonito. A quantidade de informação que a gente tem, tanto de materiais como de equipamentos, de transferência de massa, de transferência de calor, de microbiologia, de química, de toxicologia, você parar para pensar, é uma formação bem complexa, né? Bastante até, complexa. até me uma luz aqui, assim, fiquei até feliz, Cristianino, de olhar a engenharia de alimentos por essa perspectiva. Eu nunca tinha parado para pensar e é um discurso que a gente, às vezes, não está muito familiarizado, né? A Não, gente fica muito no raso, assim. Quando fala com você que já tem toda essa visão, fica muito uma profissão bem complexa e valiosa, né, para a nossa indústria. Isso é, você pode qualquer um de quem está assistindo aí, se você chegar do lado de um veterinário hoje na empresa que você trabalha, você vai conseguir conversar com ele, muita coisa. Você vai conseguir conversar com um engenheiro mecânico que está lá fazendo equipamento, ou botando alguma coisa na linha, ou mudando uma linha de processo, ou com o microbiologista. Sempre a gente consegue conversar, sempre. Você entende o todo da história. Esse que eu acho mais interessante. Então, essa é a parte legal aí. Tá vendo? Já essa valeu a sua live. Você conseguiu entender uma coisa diferente hoje, ó. Então, e essa é a ideia do projeto, é por isso mesmo que eu comecei isso, porque eu acho que eu te acompanho nessa luta contra os ultraprocessados e o pessoal falando um monte de baboseira, né, na internet. Eu acho que hoje a internet deu voz para muita gente, mas não É, quer dizer que essas pessoas teriam que ter voz. E as pessoas que realmente teriam que ter voz, que somos nós, que somos nós que estamos aqui assistindo, que tem um pouco de embasamento, a gente fica com medo de se expor por medo de errar, por medo de passar alguma informação errada, enquanto as outras pessoas não estão nem aí, começam a passar informações absurdas, sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade. Então, eu falo muito para os meus amigos, colegas, que eles têm que estar na rede, eles têm que expor a opinião deles, porque é uma opinião com relevância, né? Então, a ideia do projeto é exato. trazer à tona, né? Eu fiquei feliz que eu consegui contribuir com alguns seguidores aí para você no Instagram, né? Mas eu quase não uso. Então, temos que começar a usar, Cristiane, Os porque vinte e assim, seis anos que você falou umas 20 vezes aí já, traz esse problema para a gente. É muito engraçado, porque eu sempre estou dando essas palestras por aí, e uma vez eu aceitei o desafio de dar uma palestra no maior congresso de nutrição que existe no país, que chama-se Ganepão. É assim, coisa de, sei lá, 4, 5 mil pessoas e várias áreas da nutrição junto, tem uma parte médica, de esportes, de recém-nascido, de doenças crônicas, é um congresso enorme. E o médico lá, que é o chefão, o dono do congresso, ele me viu dando uma palestra, acho que, não sei se foi na Jovem Pan, que foi falando dos ultraprocessados, ele falou, olha, eu gostaria que você falasse assim, dessa maneira aí, para as nossas nutricionistas lá, porque tem muita gente falando coisa errada, mas tem muita gente querendo falar certo, mas não consegue entrar nesse mundo do processamento de alimentos. Falei, vamos embora, vou tomar porrada, mas vamos lá, né? E um congresso grande, cheio de gente assistindo, e no final da palestra as pessoas vinham e falavam assim, então é isso,
é dessa maneira que funciona? É assim, tão simples quanto isso. Não, a gente precisa divulgar mais isso e tal. Eu falei assim, olha, estou fazendo a minha parte, mas eu venho aqui e falo para 500 pessoas. A Pugliese entra no Instagram dela, fala qualquer coisa, são milhões de pessoas assistindo. A menina falou assim, vamos fazer um Instagram para você agora. Eu falei assim, olha, pode até fazer, mas os meus cabelos brancos não vão me deixar usar um Instagram assim da maneira como vocês usam, né? Mas é a mídia, tem que usar. Então, eu estou me dispondo a participar dessas coisas porque, primeiro que eu não sei fazer, mas segundo porque é o alcance, é o que você falou, né? Tem um podcast de um cara que é bem interessante, o cara chama Nicolas Vidal, eu acho. Ele fez um podcast esses dias, se alguém procurar, ele deve ter no YouTube com o meu nome, e tinha também no Spotify. É um cara que também faz algo parecido com você, só que ele é jornalista, então ele pega por um lado um pouco diferente da história, mas é um cara também que está divulgando bastante, então ele chama pessoas técnicas para falar das coisas, e eu acho que aos pouquinhos, né, como o seu canal, um aqui e o outro ali, a gente vai alcançando mais público, né, e talvez a gente chegue aí perto do que os blogueiros estão fazendo, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo. Eu acho que o primeiro passo é esse, né? Começar e ver onde a gente consegue chegar. Desde que a engenharia de alimentos é a engenharia de alimentos, a gente está evoluindo e está crescendo, né? Exato. Eu andei fazendo uma proposta, e eu não sei se eu vou me queimar por isso ou não, mas também já estou numa fase da vida que isso já não me interessa. Que foi, eu conversei com algumas indústrias, conversei com a Bia, e eu queria montar um canal, mas aí precisa de uma estrutura profissional, de sair por aí mostrando processos de alimentos, mostrando como é que as coisas funcionam, né? Eu sigo pessoal, eu gosto muito de aviação, tem uns canais aí, Aero, um deles é que eu sigo, a Aero, o cara em 10, 15 minutos num podcastzinho, ele fala lá, aqui, para quem tem curiosidade da asa do avião, ele vai lá e fala. E a minha proposta era fazer um negócio desse, falar assim, como funciona a caixinha da Tetra Pak? E ir lá explicar, e essas coisas eu acho que vão ganhando espaço, a gente precisa fazer isso de alguma maneira para mostrar o lado certo da história, porque senão a gente só vai ficar vendo aí, sal do Himalaia faz mal, açúcar de coco salva o mundo, e essas bobeiras que a gente vê, né? Temos que mostrar, acho que, coisas mais interessantes por aí. Tem bastante gente que não assistindo agora, mas que vai assistir no futuro e com certeza vão entrar em contato com você, Cristiane. Pode ficar sossegado, que desde que eu Pode comecei a entrar. publicar os vídeos e falar, bastante gente vem perguntar se eu preciso de ajuda, o que que pode fazer, o que Oi, que que pode legal. apoiar. Então eu tenho certeza que alguém vai assistir isso daqui, vai ver essa sua vontade, porque o primeiro passo, eu acho que para a gente fazer alguma coisa é ter vontade de querer fazer, né? Exatamente, Você exatamente. pode querer empurrar alguém para fazer alguma coisa, mas se a pessoa tem a vontade, junta a vontade, acha os meios e faz esse caminho, né? Eu acho que não alguém vai assistir isso aqui, vai Que querer bom. te apoiar nessa ideia. Eu gosto pra caramba. Ó, recebi um joinha Seria da muito bom. Cíntia aqui, ó. A Cíntia é uma engenheira de alimentos, formou lá na Unesp também, e ela está hoje trabalhando com marketing. Ela tem tem uma forte atuação em marketing, que também é uma área muito legal e pouco explorada por engenheiros de alimentos, né, que são mais técnicos aí, as áreas tradicionais. Então, a ideia desse projeto é a gente conseguir trazer pessoas também que atuam na indústria de alimentos nas áreas tradicionais, de produção, qualidade, P&D, mas também achar os engenheiros de alimentos espalhados aí por toda essa cadeia, né, de alimentos. Você tem algum exemplo Exato. assim que você fala, esse cara está fazendo um negócio que eu achava que engenheiro de alimentos não podia fazer? Muitos, 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 Augusto. Que bom que você tocou nesse assunto. A coisa mais comum que acontece, eu não sei se é porque eu sou mais próximo dos alunos, eu já fui muito mais próximo, hoje eu estou mais velho, ranzinza, mas os alunos sempre, principalmente que as disciplinas que eu dou são no quarto e quinto
ano. Então, sempre tem aquele pessoal do terceiro ano para cima que chega e fala assim, Cristianini, não sei se eu fiz a escolha certa, e agora? Isso mas é muito comum. Provavelmente alguém que está assistindo aí vai se identificar. Assim, mas você acha que você fez a escolha errada? E aí, numa conversa, você descobre rapidamente, né? Às vezes a pessoa queria mesmo medicina, não tinha o que prestar, prestou lá e tá meio esquisito. Mas aí você começa a conversar e mostrar para a pessoa que a graduação vai além do ensino técnico de saber microbiologia de alimentos, engenharia, etc. A gente aprende a pensar. Eu não sei se muita gente pode se identificar, mas é assim, quando eu passei na faculdade e estava fazendo ainda o basicão lá, né, cálculo, física, essas coisas todas. Eu voltava para Marília, ia conversar com os meus amigos que não tinham passado na faculdade, parecia que sua cabeça dava uns 15 anos na frente das pessoas. Por quê? Porque você aprendeu a pensar diferente, você aprendeu muita coisa relacionada à sua mente, não ao resolver equação diferencial lá no E eu básico. nem aprendi isso, viu? A gente fez, mas perguntar se a gente sabe fazer hoje ainda Enfim, e aí, nessas conversas, eu sempre falo, olha, não, você não tem que pensar em que você vai trabalhar na indústria de carnes, de leite, ainda quando a dúvida é assim, ainda vai, mas, eu não sei nem se eu quero venda, se eu quero projeto, se eu quero isso, se eu quero aquilo outro. E eu sempre falo, olha, calma que você vai se achar. Você fez engenharia, e a engenharia nos dá uma maneira diferente de pensar nas coisas. E aí eu começo a dar os exemplos, que é o que você está pedindo agora. Então, por exemplo, uma das áreas que a gente tem colocado muita gente, que agora parece estar diminuindo, são as indústrias de cosméticos, aromas e tudo mais. Esse povo não sabia fazer análise sensorial. Então, a gente que sabia fazer. Então, Natura contratou muita gente, enfim, tem muita gente que contratou. Mas fora isso, banco contratou muito engenheiro de alimentos já, essas McKinseys da vida aí, esse povo de engenharia contratou, Google contratou engenheiros de alimentos. Então tem uma menina que estava naquela empresa de informática grande, que eu esqueci o nome agora. Enfim, tem gente espalhada por todo lado. Pô, mas você é engenheiro de alimentos? Não, é que o seu modo de pensar que é importante. Não se você é bom de microbiologia ou de química dos alimentos. Então, tem muita gente perdida por aí. Isso dá fé. Agora, são 120 escolas por aí. Imagina como tem gente espalhada por tudo quanto é área. Eu Então, estava fazendo um levantamento das universidades que a gente tem hoje e da época que tinha quando eu me formei. Quando eu me formei eram 47, mais ou menos. Hoje já está em 120. no meu ano foram 4. Então, o Interalimentos que a gente fazia era Unicamp, Viçosa, Barretos e Unesp. Não tinha mais com quem jogar, né? Hoje tem bastante. A gente tem Tem muita gente mais espalhada. 14 minutos, Cristianini. Tem mais 14 Não, minutos vamos até lá. eles derrubarem a gente aqui. A gente faz E outra amanhã. por mim eu ficava fazendo isso aqui todo dia, que eu adoro ouvir as histórias das pessoas. Eu acho que isso é pessoal meu. Eu gosto de ver as pessoas que já chegaram em algum lugar e ouvir a história, como elas chegaram lá, por que que elas chegaram lá, quais escolhas elas fizeram. E uma pergunta que eu gosto de fazer, eu gravei num vídeo falando que qual que é a sua maior conquista até hoje, como profissional? Você olha assim, você fala, eu sou orgulhoso de ter feito isso. Olha, eu acho que tem vários vieses essa sua pergunta aí, né? Talvez a maior delas é a educação. Então, para você ir para a área da educação, exige um dom diferente. Não que todo mundo que esteja aí hoje nas universidades tenha o dom, mas eu acho que precisa de uma coisa a mais. Então, eu gosto disso. Eu gosto de transferir conhecimento das coisas que eu sei, eu gosto de passar. E, principalmente porque eu sou de família muito pobre, na verdade. Então, eu tive tudo
que eu conquistei foi graças ao meu estudo e o Estado pagou para eu estudar, né? Então, hoje eu me sinto muito gratificado e isso é que eu devolvo para a sociedade. Então, a minha maior orgulho é devolver para a sociedade aquilo tudo que eu recebi de instrução, porque senão eu seria um balconista como meu pai foi e uma empregada doméstica como minha mãe foi. E graças a Deus hoje eu estou numa situação bem diferente que eu consigo ajudá-los. Agora, uma coisa que me deu muito orgulho foi as posições que me indicaram enquanto eu fui da indústria, né? Eu fui indicado para dirigir um centro de pesquisa da Ródia na França. E a pessoa falou assim, poxa, olha, essa é uma posição muito estratégica que você vai ter que lidar com todos os pesquisadores da Rodia Food no mundo. E eu recusei, na verdade, porque eu não podia sair da Unicamp na época. A outra coisa, né, ainda na universidade, foi que eu consegui ganhar dentro da FEA o prêmio de melhor docente em um determinado ano, ainda a parte de graduação, e da área de pesquisa também, pelas pesquisas que eu fiz, né? E 2 prêmios CAPES de melhor tese do Brasil, dos meus orientados. Agora, uma coisa que me marcou bastante, e não estou falando por me gabar isso, né? É que quando eu terminei a graduação, que eu comecei a trabalhar na Nestlé, né? Fui direto para São Paulo a trabalhar, e comecei em janeiro, fevereiro, já em setembro eu fui embora, que é quando começa o ano letivo do mestrado. E aí eu me vi perdido lá, do tipo, o que eu estou fazendo aqui? Acabei de me formar numa grande universidade, cheio de emprego, Nestlé e tudo mais, por que eu estou aqui num lugar que eu não sei nem como é que faz para chegar, né? Não sei nem como é que vou morar lá. E 30 anos depois, exatamente 30 anos depois, eu recebi um convite para ir dar aula lá. Então, eu fui como professor visitante, né? E isso foi, assim, marcante para mim, porque eu nem me toquei, eu fui olhar no Facebook lá e fui mandar não que existia Facebook na época, mas eu fui mandar, falei assim, poxa, estou voltando para a Unicamp, para a Inglaterra, como docente agora, né? Como professor convidado. E eu fui conferir as datas, era de novo a data que eu tinha ido, o mês, né, muito perto do mês que eu tinha ido. Então, isso foi marcante, assim, foi uma coisa que eu falei, poxa, eu não esperava chegar tão alto assim, né? Até Mas, arrepiei aqui. foi uma experiência bacana, foi uma experiência diferente, assim, porque você nunca imagina, né? Claro que você se esforça o máximo possível, mas a gente nunca se imagina tão alto assim, o que é ruim, deveríamos nos imaginar mais alto, para botar a régua mais para cima, né? Você que é judoca, você sabe disso. Ou a gente põe a régua lá em cima, ou você nunca vai chegar, né? Eu imagino que você faça isso todos os dias nos seus treinos e desafios aí. Você acha que essa é uma boa dica aí para o pessoal que está nos assistindo e está buscando uma posição no mercado, está buscando um destaque? O que você deixaria de mensagem para eles, tanto da área acadêmica quanto da área industrial, né? Olha, eu acho que assim, claro que hoje os cabelos brancos me fazem pensar diferente, né? A gente sempre teve aquele sonho assim de, nossa, vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro, vou trabalhar numa multinacional, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Esses tempos mudaram, né? Uma coisa que eu sempre tive, e eu nunca fui trabalhar em São Paulo por causa disso, foi assim, olha, eu nunca vou deixar a minha qualidade de vida de lado. Claro, você tem que abrir mão da sua qualidade de vida, mas eu sempre disse para mim assim, eu não vou trabalhar em São Paulo, eu não quero morar em São Paulo, por mais que os salários, as oportunidades que apareceram foram sensacionais para São Paulo, mas isso eu tinha para mim. Então, eu acho que hoje as pessoas estão valorizando mais isso, qualidade de vida e etc.
e muito menos assim, vou trabalhar numa puta multinacional, porque depois eu quero ser transferido para o exterior e tudo mais. Tanto que as startups estão aí aparecendo para cima e para baixo, coisa que na minha época não existia. Você falasse, vou ser engenheiro de alimentos, vou abrir meu negócio, só se fosse vender lanche, ou tivesse uma barraca de alguma coisa. Hoje não. Então, eu acho que, assim, independente do que você quer, você tem que pensar na sua vida como um todo. Agora, sem suor, não vai vir nada. Nem adianta. Então, eu acho que o detalhe da vida aí é dosar o suor, para você não suar demais e esquecer do resto, e não suar de menos. Então, aí cada um vai ter que achar qual é o nível de suor e qual é a medalha que ele quer ganhar nessa, né, levando para a sua praia aí do esporte. Qual é a medalha que eu quero alcançar? Porque se for a medalha olímpica que você está querendo alcançar, o esforço é outro, né? Então, eu acho que não tem dica. Eu não gosto de dar esse tipo de dica. Eu acho que a gente tem que pensar na vida como um todo. E ser feliz onde está, com o que tem, né? Não adianta. É assim. A ideia principal, assim, de eu ter te convidado é porque a gente se conhece há um tempo aí, né? E eu vejo em você um cara que entrou na vida acadêmica e passou um pouco para a indústria, tem um pé na indústria, um pé na vida acadêmica e parece ser muito realizado, muito feliz com o que faz, né? Muito satisfeito com o que conquistou, muito bem, tem uma energia boa, sabe? Um cara que dá para sentar, conversar e perder aí várias horas bebendo e comendo e ouvindo história. Com cerveja vai longe, né? Eu agradeço. Eu te agradeço pela maneira de pensar aí. Mas eu acho que eu consegui fazer isso, mas eu tinha esse objetivo, eu sonhava com isso, eu não queria só a universidade, e também não queria só a indústria. Mas eu achava assim, nossa, mas é impossível, isso a gente não vê, né? A gente não, quando está tendo aula na faculdade, você não vê um professor que trabalhava ou trabalha na indústria, ou está lá, enfim. E eu falava assim, será que isso vai acontecer? Se você ficar pensando assim, será que isso vai acontecer? Aí não vai mesmo. Então, eu deixei para lá e falei assim, bom, eu vou fazer acontecer. De alguma maneira, isso vai ter que dar certo. E não é porque eu fui atrás bater nas portas, né? Às vezes a gente acha que é só assim, só indo bater na porta acontece. Não, a vida vai dando, mal ou bem você vai direcionando a sua vida e as coisas vão acontecendo na época, na hora que precisa acontecer. E, então, por exemplo, para eu voltar para a indústria, o pessoal da Rodia que veio me procurar e falou assim, olha, então, uma pessoa falou de você assim, assado. Eu nunca fui bater lá, então, e uma hora eu me vi e falei assim, nossa, eu estou na indústria e estou na universidade, eu não larguei, né, eu estou nas duas coisas. E aí, obviamente, você tem que escutar as pessoas falando assim, você está trabalhando ou você está dando aula? E É, aí, pai e mãe liga para mim, você está trabalhando ou você está na Unicamp? Assim, agora não, agora eu só estou na Unicamp, então eu não não escuto mais essa trabalha piada. mais. Não trabalho mais. Que nem as pessoas falam assim, mas os alunos não estão de férias? Você não está trabalhando, né? É assim que a gente escuta. Cuida de aluno agora. Nós somos segundos pais e mães. Mas é Legal. assim, quer dizer, enfim. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa aí no chat. Eu vi aqui o pessoal só falando bem, pedindo para ter uma segunda live com o Cristianini, que tá muito bom. Ixi, O vai ter pessoal que ser ao vivo com concordando. cerveja, senão não vale. É que não pode aglomeração, mas a gente vai fazer isso daí. A Não. gente tem mais 4 minutinhos, Cristianini, até o Instagram derrubar a gente, tem um limite de horas. E se cair e você estiver falando, eu só gostaria muito de te agradecer por abrir esse espaço aí na sua agenda, é muito concorrida Que e isso. tem muito trabalho, é um cara que está sempre de portas abertas aí na Unicamp, então se alguém precisar é, encontrar o Cristianini, conversar com o Cristianini, bate lá na Unicamp que ele está por lá, tem o contato dele aí Vá. no, no, no Instagram, manda
um inbox, um direct para ele, e ele responde. Ele está no grupo de WhatsApp. Outro dia até o rapazinho tirou sarro, né, Cristianinho? Não conhecia o Cristianinho, mas também não está aqui o sem vergonha. Aí depois a gente manda a live para ele ver se ele conhece melhor o Cristianini, que é um super profissional, super técnico e com vasta experiência. E se você quiser deixar um recado, quiser falar alguma coisa de saideira, Cristianini, aproveita que a gente ainda tem mais uns 2, 3 minutinhos. Não, eu queria só agradecer, Augusto, e na verdade te parabenizar por esse trabalho, que por enquanto ainda é um trabalho de formiguinha, mas que é muito importante, que você está fazendo, não é só aqui no Instagram, mas nos grupos de WhatsApp lá que você tem. Aquele grupo de WhatsApp é uma coisa sensacional. Quem me dera tivesse isso na nossa época, né? Então, e agradecer, né? Obrigado pela oportunidade, vamos fazer mais vezes. Eu não sei se eu vou ter acesso a se tem pergunta ou não, eu sou muito tiozão para isso, mas quem quiser me perguntar, Instagram talvez não seja a melhor maneira, usa meu e-mail, liga para mim, conversa, e a hora que acabar toda essa pandemia, sempre tem uma cafeteira lá e uma cadeira para sentar e conversar a tarde inteira. Espero que as pessoas apareçam e vamos lá jogar a conversa fora. Tá bom? Uma das ideias eu vou que vem... conseguir responder as pessoas ou isso não... Ah, não, aqui, assim, aqui não tem nenhuma pergunta aqui do pessoal que eu vi aqui. Mas assim, pro ano Então, que vem a gente vai ter, eu vou tentar trazer uns eventos ao vivo, né, presenciais. A ideia era retornar ao Eneale, não aquela bagunça e festa que era, mas um uma boa. encontro físico com atividades e apoio de empresas. Então vai ser um negócio legal e a sua participação, é claro que é convidado, quase que obrigatório, né? Com certeza. Beleza, Eu irei. Cristianinho? Vamos É um encerrar que prazer. eles vão derrubar a gente aqui e eu não consigo salvar essa live. Sem Um problema. Um abraço, grande abraço. Obrigado muito a todos. obrigado. Tchau, Tchau. tchau.